Bom dia, graça e paz. Como é que tá você? Uma boa semana. Mais uma semana que se iniciou ontem, domingo, né? Mas as atividades, os trabalhos começam hoje. Vamos lá? No nosso café com palavra. Eu tô com a palavra do Senhor nas mãos aqui. E nós vamos ler alguns versículos do Salmo 51, que foi o salmo escrito por Davi depois que o profeta Natan, Deus revela ao profeta Natan o pecado dele, depois de ter adulterado, de ter assassinado o marido da mulher que ele adulterou, e o clamor de Davi pedindo a compaixão de Deus sobre a sua vida. Para mim, um dos melhores salmos da Bíblia, porque fala de uma integridade, apesar do erro dele, né, pagou um preço terrível, mas ele foi buscar em Deus socorro. Não adianta você buscar socorro em pessoas, transferir para as pessoas. A gente vê hoje que o mundo tá virando, na verdade, um bode expiatório. Eu tenho que procurar alguém para poder transferir minha culpa, meu erro. Eu pequei por causa de fulano, eu errei por causa de Beltrano. E as pessoas não tomam para si, né, uma decisão de não, fui eu que errei. A sinceridade, ela fala muito mais do que a arrogância, né? Ele começa assim, o versículo 1 do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi tinha errado, mas estava nem aí. Quando o juízo chegou, ele teve que mergulhar em Deus, porque não poderia recorrer a outra pessoa, um profeta, um sacerdote. Só quem poderia mudar a realidade da vida dele era Deus. Por isso que ele recorre aqui à compaixão de Deus, ele recorre aqui à misericórdia de Deus, e ele recorre aqui ao favor de Deus, que é a graça que significa aquilo que nós não merecemos. Versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi, ele volta para a centralidade de Deus. Davi, ele estava autossuficiente, eu sou o rei, eu sou o poderoso, não aconteceu nada comigo. E depois que a palavra veio, então ele teve que mergulhar, se humilhar, descer do pedestal, descer do trono, para que Deus viesse restaurá-lo. Não é financeiramente falando, porque financeiramente falando ele era muito bem, mas era dentro dele. Uma alma que estava descendo direto para o abismo, e ele recorre para Deus. O versículo 3 diz, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Então, aqui há o reconhecimento do erro, aqui ele volta para Deus, aqui ele foi humilde. A Bíblia diz em Provérbio que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não vai ficar transmitindo para as pessoas. Para finalizar, amanhã a gente volta de novo para esse salmo. Versículo 4, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença, e tens razões em condenar-me. Deus, através do profeta, disse, a espada não vai sair da tua casa, tu vai ter desonra. O filho que ele gerou em Betseba morreu, mas ele reconhece aqui. Sabe por quê? Porque Davi não via Deus só pelo ato vingativo. Davi não via Deus só por religiosidade. Ele sabia que Deus era Pai. Ele sabia que por mais que ele cometeu essa atrocidade, esse erro fatal da vida dele, que foi a maior mancha de ter adulterado, de ter colocado o esposo de Betseba na frente da batalha, ou seja, assassinou. Muita gente fala só do adultério, mas foi um adultério acompanhado de um assassinato. Foi pior ainda. E quando a sentença chegou, o juízo veio, para onde eu irei?
Salmo 139. Se eu subir, tu estás lá. E se eu descer, lá estás também. Davi recorreu para Deus. E essa é a palavra para a sua vida. Não adianta você recorrer para o homem. Não adianta você recorrer para a religião. Corra para Deus. A religião, né, quer religar, vai te dar recursos, mas uma restauração, uma mudança de mente e mudar o percurso de uma tragédia, só Deus pode fazer isso. Se você precisar, vai até o teu pai. Deus é misericordioso. Como Davi disse aqui, ó, tu não tens nada com o pecado. Justo és em teus juízos, em tuas condenações. Mas tem misericórdia de mim, ó Deus. Aleluia. Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Porque orava com a alma lá dentro. Faça como Davi, faça como Ana. Rasgue a sua vida. O seu pecado Deus sempre vai rejeitar e Deus nunca vai concordar. Mas se você for humilde e se humilhar diante dele, a compaixão do Senhor vai te alcançar e você será salvo. Encontramos isso em Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Em Cristo nós temos perdão dos nossos pecados. Corre até ele, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa a formalidade de lado. Entra no teu quarto, fala com teu pai, que ele te perdoará e você vai viver uma nova etapa da sua vida. Esse foi mais um Café com Palavra. Que Deus te abençoe. Compartilha, divulgue, comente. Deus te abençoe. Uma boa semana para você.